Olá, amigos e amigas, bem-vindos à segunda aula do curso Liberar para Prosperar online. E nesta aula nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse processo infinito, que é o processo de autoconhecimento, de evolução da consciência. E como eu disse na primeira aula, todos os nossos problemas começam no nível do pensamento. Nós precisamos urgentemente observar como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós acordamos. Primeira coisa que nós fazemos ao acordar, qual o tipo de pensamento que nós temos assim que abrimos os olhos? Você tem preguiça ao acordar? Você sente desmotivação assim que você desperta? Como que você pensa nesse primeiro momento do dia? Quais são as suas crenças que movem você? Você acredita que vai ser um dia maravilhoso, que vai ser um dia de sucesso, que você vai atrair bons negócios, boas oportunidades, que você vai crescer, que você vai receber uma surpresa da vida, que a vida pode te trazer milagres, te oferecer milagres, coisas novas, porque é um novo dia. Você pensa assim? Ou você pensa, ai, que saco, mais um dia, que preguiça de sair da cama, poderia ficar aqui mais um tempo, vou colocar no modo soneca mais 5 vezes. Você é viciado no modo soneca? Essa é uma pergunta muito importante. Eu sugiro que você pegue um caderno, uma caneta, dê um pause em algum momento e anote. Responda essas perguntas. Primeira pergunta, como que eu penso? Segunda pergunta, quais são as minhas crenças? O que eu acredito sobre mim mesmo? Eu acredito que eu posso ser uma pessoa de sucesso, próspera, feliz, com bons relacionamentos, saudável? Eu acredito realmente nisso? Ou tem uma vozinha que fala assim, não, eu não posso ser isso. A vida é difícil, a vida é uma luta, a vida é sofrida. Para eu crescer, eu tenho que me esforçar demais. Para eu crescer, eu preciso me sacrificar. Eu não posso desfrutar. Eu não posso sentir prazer. Será que você tem esse tipo de pensamento? Talvez você nem saiba que você pense assim. Talvez você pense assim, imagina, olha o que o Ricardo está falando, que pesado. A vida é uma luta, a vida é um sacrifício. Eu pensar assim, imagina. Mas saiba que esses tipos de pensamentos, eles são inconscientes. E eles geram muitos e muitos medos que controlam sua vida. Então, como eu disse na última aula, esse curso, que é um processo de transformação interior, vai nos ajudar que a gente tome consciência desses medos. O medo nos congela. O principal medo que temos é o medo de morrer. Todo mundo tem esse medo. Todo mundo tem esse medo daquilo que desconhecemos, porque a morte é um mistério. Pelo menos nessa vida você ainda não morreu. Então, nós tememos aquilo que nós desconhecemos. Não tem nada de errado com isso. Só que, se nós temos muitos medos psicológicos, medos do tipo de falhar, medo de ser rejeitados, medos de não ser reconhecido, enfim, nós temos muitos e muitos medos. Tem o medo biológico, que é natural, que é o medo de você ser atacado por um animal ou de você sofrer um acidente no lugar que você está muito alto. Esse medo biológico faz parte da natureza. O medo psicológico, ele hoje está disseminado dentro de uma sociedade, uma cultura que propaga esse medo. Como eu disse, é o medo no nível mental. Nós precisamos olhar, encarar esse medo e você observa esse medo quando você faz um processo de autoconhecimento observando as suas crenças. Por isso que eu acho muito importante você tirar um tempo e escrever
como você tem pensado. Porque, como eu disse, pobreza ou prosperidade começa no pensamento. E quem é pobre tem muito medo, pobre de espírito. Quando eu digo pobreza, ou riqueza, ou prosperidade, eu estou falando no nível interno. Lembre-se disso. O outro medo é o medo de não ter ou não ser o suficiente, de não se sentir merecedor de toda a prosperidade, toda a riqueza que a vida tem para nos oferecer. E quando falo de riqueza que a vida tem para nos oferecer, não é em relação à quantidade, o quanto você vai ter de dinheiro na sua conta bancária. Eu digo isso com relação à qualidade da abundância que nós recebemos, que tem a ver com o fluxo, não com o reter, não com o ter, não com o acumular. Hoje a nossa sociedade, ela foca apenas no ter e nós nos esquecemos de ser, simplesmente ser. Tem alguma coisa de errado em querer ter coisas? Não. Eu acho ótimo você desejar coisas, contanto que isso não te aprisione. Hoje, a maioria das pessoas estão aprisionadas nessa ideia, nessa crença compulsiva em apenas ter, acumular, adquirir, conquistar. E o ser, ou seja, a experiência interna, se torna muito pobre, porque os níveis de estresse, de ansiedade, se tornam muito elevados. E se elas não alcançam, se elas não conquistam aquilo, elas se deprimem. E isso gera muita comparação, muitos ciúmes, muita inveja, muitas emoções distorcidas, negativas, que contaminam as pessoas. Hoje, se você observar, todas as redes sociais estimulam, principalmente os jovens, a se comparar uns com os outros. Isso é muito ruim. Isso não é saudável. Existe uma diferença enorme entre se comparar e se inspirar. Como eu falei no último vídeo, eu me inspiro muito em pessoas. Mas nós temos que nos tomar cuidado em comparar. Comparar é uma doença, é uma distorção. Se eu me comparo, eu me coloco para baixo ou me coloco como alguém superior. Ou me sinto inferior ou superior. Se eu me inspiro, eu vejo o que há de melhor na pessoa e falo, uau, que qualidade maravilhosa ela tem. Talvez eu possa aprender com ela e desenvolver aquilo também. É diferente. Comparação causa sofrimento. E esse é o maior desafio da humanidade. Essa palavra, sofrimento. Todos esses medos que eu acabei de citar estão gerando um enorme sofrimento interno na nossa sociedade. Claro que nós temos muito sofrimento externo também. Hoje os dados não mentem. Cerca de 1 bilhão de pessoas passam fome, vivem na miséria. As pessoas estão sofrendo no nível físico, mas tem o sofrimento, como eu disse, no nível psicológico, no nível mental. E hoje está crescendo o sofrimento no nível interno, no nível existencial, mais interno ainda, porque o psicológico também é interno. Mas mais profundo ainda é o existencial, ou o espiritual, que vem aquela pergunta que não quer calar. O que eu estou fazendo aqui? Afinal, qual que é o meu propósito de estar vivo neste planeta? O que eu estou fazendo dentro dessa bola azul maravilhosa que é a Terra, navegando nesse sistema solar, nessa galáxia, nesse universo que é infinito? Chega uma hora da jornada que nós nos questionamos: quem sou eu? É inevitável essa pergunta. Se você está escutando um questionamento desse pela primeira vez, e isso tocou o seu coração, seja muito bem-vindo a essa busca pela sua essência. Essa jornada de autoconhecimento, essa jornada de interiorização, de entrar em contato com aquilo que é mais profundo no seu ser, que é o seu espírito, é algo que não dá para colocar em palavras. Não podemos forçar a ninguém a buscar isso. É uma busca pessoal, única e intransferível. E a minha função, como eu passei por várias experiências de conexão espiritual, eu tive um chamado de colaborar
para que outras pessoas também possam reencontrar consigo mesmos. Reencontrar consigo mesmo é uma das maiores bênçãos que existe nesse planeta. Porque as pessoas estão tão envolvidas com o mundo externo, estão apenas voltadas, com a sua atenção voltada às questões externas e materiais, que não conseguem encontrar com aquilo que é mais importante, que é a sua essência. Então tudo que eu faço hoje, esse curso inclusive, ele é para isso. É para que a gente possa se reencontrar. Como que eu posso me reencontrar? Vou repetir. Se liberando, se libertando dessas amarras do passado, desses medos inconscientes, de toda essa bagagem que está muito pesada nesse momento. Eu sempre digo que o processo de evolução da consciência, esse despertar, é um processo mais de desaprendizado do que de aprendizado. Nós aprendemos, sim, muitas coisas hoje, né, com tantos cursos disponíveis, tecnologia evoluindo cada dia mais, mas para o mundo interno é diferente. Para o mundo interno nós precisamos tirar aquilo que não serve mais. E esse processo tem esse nome por isso. Nós precisamos liberar, esvaziar, soltar, deixar ir o passado, desapegar de tudo aquilo que não nos serve mais, que está nos impedindo de crescer e prosperar em consciência, ok? Agora eu queria falar para vocês um pouco mais de como nós realmente estamos passando por momentos desafiadores. Como disse, o maior desafio da humanidade é o sofrimento. E o sofrimento interno é muito grande. Os dados não mentem. Vocês sabiam que a cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio? Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. A cada 40 segundos uma pessoa tira sua própria vida. E por que isso acontece? Por que a depressão se alastrou nesse planeta? Por que as pessoas se sentem tão desconectadas? Por causa da falta de conhecimento de si mesmas. De novo, repito, a importância do autoconhecimento. Durante esse curso, eu vou repetir certos conceitos, certos ensinamentos, várias vezes, porque a repetição é fundamental no nosso processo de aprendizado. Então, o que eu queria enfatizar nesse momento é que nós vivemos apenas a partir de 2 estados de consciência. Existem apenas 2 estados. Não existe um terceiro estado. Ou nós vivemos a partir de um estado de sofrimento, de separação, um estado de medo, um estado de desconexão, um estado limitado, que a gente chama de consciência do eu, ou nós vivemos a partir de um estado de conexão, um estado de bem-estar, um estado de alegria, um estado de paz, de calma, de coragem, de confiança, onde a vida flui. Ou seja, um estado de consciência de unidade, onde eu me sinto integrado, parte do todo. Então, a partir de qual estado de consciência você vive a maior parte do tempo? Faça essa pergunta para você mesmo. Se você vive a maior parte do tempo estressado, ansioso, deprimido, não se desespere. Porque existe solução para sair desses estados. E não é tomando remédio a vida toda. Não é tendo que fazer horas e horas e horas de terapia. Existe um caminho. O caminho é o autoconhecimento. O caminho é você praticar meditação. O caminho é você se conectar espiritualmente. E você pode fazer isso sozinho. A minha intenção aqui é entregar, é oferecer ferramentas que funcionaram para mim, que deram certo, porque eu não sei mais o que é sentir depressão. Eu tive já por muito tempo. Eu já tive sensação e pensamentos
suicidas. Olha, isso é algo muito íntimo que eu estou contando para vocês. Eu já tive vontade de sumir desse planeta, porque eu sentia um vazio existencial profundo. E o que eu recebi nos últimos anos, graças a essa reconexão espiritual, que os ensinamentos libertadores de autoconhecimento e a prática de meditação, que tudo isso me proporcionou, hoje eu transformei num método, num caminho, e esse caminho eu quero entregar para vocês. Esse passo a passo, ele é muito simples. Não exige que você tenha que abrir mão de alguma outra prática espiritual, não interfere na sua religião, inclusive não tem nada a ver com religião, que nós vamos falar aqui. Espiritualidade é diferente de religião. Espiritualidade é você se conectar consigo mesmo. Religião é algo criado pelo homem, com certas regras, certas normas, certos dogmas. Cada um é livre para seguir o que acredita, o que se sente confortável com aquilo que o outro está falando. A minha, vamos dizer assim, religião é o amor. Aquilo que me religa é o amor divino, é a espiritualidade na sua pureza original, que não tem interferência do homem. O que eu faço aqui é apenas transmitir o que eu aprendi, aquilo que faz sentido para mim. E se faz sentido para você, que ótimo, continue aqui comigo. Se não faz sentido, ok, vamos continuar amigos, ok? Agora nós vamos fazer uma prática muito importante para que a gente possa avançar no nosso processo de autoconhecimento. Nós vamos observar o que está acontecendo hoje na nossa vida. Ok? Feche os olhos agora. Faça 3 respirações bem profundas e conscientes. E observe como tem sido a sua vida. A partir de qual estado de consciência você tem vivido a maior parte do tempo? Você tem vivido a partir de um estado de sofrimento ou a partir de um estado de bem-estar? Não minta para você. Você sente alegria ao acordar? Ou a vida é um peso, é um fardo? Você tem resistência de começar o seu dia? Respire fundo. E relembre como foram as últimas manhãs. Como que você acordou? Como estava o seu nível de energia? Você estava animado ou desanimado? Você saiu da cama preguiçoso? Você acionou o modo soneca? Olhe para todos esses detalhes. Sem se julgar. Apenas observe. Respire fundo. Respire mais uma vez. Solta o ar e lentamente abre os olhos. Esta é uma primeira prática
para iniciarmos o processo de autoinvestigação, processo de observar a verdade interior. Eu sugiro que você faça isso sempre. Você vai receber por e-mail algumas perguntas que são muito importantes de você responder para você fazer essa autoinvestigação. Se você está gostando dessas 2 primeiras aulas que nós tivemos até agora, comente, compartilhe com seus amigos, porque essa é uma informação que precisa ser disseminada. Esse é o meu propósito, colaborar com o despertar da consciência amorosa do maior número de pessoas possível. Autoconhecimento precisa se tornar, até em algum momento, política pública. Precisa estar em todas as escolas. Hoje, um dos meus trabalhos é levar autoconhecimento para escolas, para professores. Eu treino, inclusive, professores. E também estou, inclusive, dando aula para alunos de escolas. Então é importante que esse conhecimento seja disseminado. Então eu agradeço muito se você puder compartilhar com as pessoas que você conhece.